Olá a todos, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é as incompatibilidades e impedimento ao exercício da advocacia. O que vem a ser as incompatibilidades e impedimentos? Então, o conceito desse Instituto de Incompatibilidades e Impedimentos relacionados à atividade da advocacia são limitações ao exercício da advocacia. Determinadas pessoas, então, em virtude de alguns elementos pessoais dos profissionais do direito, algumas pessoas estão impedidas, estão impossibilitadas ou a atividade desempenhada por aquela pessoa é incompatível com o exercício da advocacia. Então, nessas situações, a pessoa não pode exercer a advocacia ou tem limitações ao exercício da advocacia. Então, as incompatibilidades e impedimentos que estão previstos nos artigos 27 e também no artigo 30 do Estatuto da OAB, elas são conceituadas como elementos pessoais que limitam o pleno exercício da advocacia, né? Então, esses dispositivos, que é o objeto do nosso estudo desta apostila, trata das situações em que a atividade de advocacia é incompatível em virtude de elementos pessoais daquele profissional. Vamos estudar, primeiramente, as incompatibilidades. As incompatibilidades é a proibição parcial, total, perdão, melhor dizendo, ao exercício da advocacia. Então, quando eu falo que é incompatível, eu digo que a pessoa não pode exercer a advocacia, mesmo que a pessoa formada em direito, bacharel em direito, ela não e ela possui uma incompatibilidade, ela não pode exercer a advocacia mesmo em causa própria. Essas situações, elas são mais gravosas em relação ali à situação pessoal, que a gente vai estudar as hipóteses daqui a pouco, mas são situações mais gravosas que o Estatuto da OAB proibiu terminantemente, em caráter absoluto, sem qualquer tipo de possibilidade do exercício da advocacia. Não, nessas situações de incompatibilidade, mesmo em causa própria, o profissional está proibido de exercer a advocacia. Nessa situação, se ele precisar ali resolver alguma questão que necessita a atividade da advocacia, ele tem que contratar um profissional, né, compatível, que não tem essa incompatibilidade, né, que não tem essas limitações, para poder ali exercer a advocacia. Então, ele sozinho não pode exercer a advocacia, ele não pode também defender interesses de outras pessoas, porque a atividade dele é incompatível com o exercício da advocacia. Vamos ver, então, as hipóteses de incompatibilidade, que, como dito, são situações em que a advocacia é proibida o seu exercício. Há uma proibição total do exercício da advocacia em relação a elementos pessoais que aquele profissional possui, tornando ali impossível que essa pessoa exerça ali a atividade da advocacia. O primeiro são os chefes do Poder Executivo e membros das mesas do Poder Legislativo e seus eventuais suplentes, os seus eventuais substitutos, né? Obviamente, de acordo com o alto grau de poder político dos chefes do Poder Executivo, né? E aqui eu estou dizendo dos governadores, do presidente, dos prefeitos, né? E também dos membros, né, da mesa do Poder Legislativo. Então, estou falando dos deputados federais, dos deputados estaduais e seus respectivos suplentes, né, os vereadores e seus respectivos suplentes, eles não podem exercer a advocacia. Então, diante aí do elevado poder político concedido a esses agentes, a atuação ela é vedada, ela é proibida, em virtude até das influências que esses cargos exercem. Então, os chefes do Poder Executivo, né, da União, estados, municípios e do Distrito Federal, e também os membros ali das mesas do Poder
legislativo, também em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, então deputados, senadores, vereadores, né, estão ali impossibilitados de forma total, ou seja, é incompatível o exercício da sua função para a atuação perante a advocacia. Então, essas pessoas, em virtude de suas funções, ela não pode exercer a advocacia. A atividade é incompatível. O segundo são os membros do Poder Judiciário, né, do Ministério Público, dos tribunais, dos juizados especiais. Né, então, todos os membros aí do Poder Judiciário também ali estão impossibilitados de forma total a exercer a advocacia. Né? Então, todas aquelas pessoas que estão ligadas a julgamento é, né, perante algum órgão do Poder Judiciário não podem ali exercer a advocacia. Né? E é meio óbvio realmente essa situação, que o exercício da função de julgador, ela acaba atraindo esta incompatibilidade. Imagine um juiz de direito, né, que durante o dia, né, durante a manhã, faz a função ali de juiz, né, ou de advogado, e à tarde julga os processos. Ele pode vir até julgar um processo na qual ele mesmo é advogado, né, ou julgar causas ali de seus amigos, enfim, há uma incompatibilidade do exercício do poder de julgador, né, para com a advocacia. Então, o formado em direito que exerce um poder de julgador, né, ou também é membro do Ministério Público, não pode também exercer a advocacia de forma total. Né? É incompatível esta função desempenhada como membro do Poder Judiciário ou membro do Ministério Público com o exercício da advocacia. Então, obviamente, se esse julgador sair do Poder Judiciário, né, pedir a sua saída ou for exonerado do cargo, né, aí sim ele pode exercer ali a advocacia. Mas não tendo essa situação, ele sendo ali um membro do Poder Judiciário, ele não pode ali exercer a advocacia. Né? Então, essa é a segunda hipótese, que são os membros do Poder Judiciário que estão ali incompatíveis com o exercício da advocacia. A terceira hipótese são os ocupantes de cargos de órgãos da administração pública, seja direta ou indireta, também fundações, empresas controladas, concessionárias de serviço público. Né? Aqui a gente está falando da atuação do nível de direção, dos níveis dos cargos superiores. Então, a atuação de nível de diretoria de órgãos da administração pública direta, indireta, das fundações, né? Aqui também estamos falando de autarquias, né? Além das fundações, autarquias e sociedade de economia mista, enfim, essas pessoas que exercem cargos de direção, nível de direção da administração pública, né, também há incompatibilidade em razão do poder ali de gestão daquele cargo exercido por aquele profissional. Então, durante o período que a pessoa tem esse cargo de direção de órgãos da administração pública direta e indireta, né, estamos aqui diante de uma incompatibilidade. Lembramos, é importante dizer e destacar a vocês que não são todos os cargos da administração pública direta ou indireta. Aqui a gente está falando aqueles cargos com poder de direção, né, os chamados cargos de confiança. Né? Então, os outros cargos a gente não tem a incompatibilidade. Então, só temos a incompatibilidade que é o que a lei determina, os ocupantes de cargo de função de direção de órgãos da administração pública direta e indireta, as suas fundações, as empresas coligadas, concessionárias de serviço público. Né? Então, o diretor, por exemplo, da CDHU, né? Não pode, porque ele tem um cargo de direção. Né?
de uma empresa, de uma sociedade de economia mista, então ele não pode, sendo advogado, ele não pode exercer a advocacia, né? Então, todas essas funções de direção, é importante dizer, funções de direção estão ali incompatíveis com o exercício da advocacia. Então, essa é a terceira hipótese de incompatibilidade do exercício da advocacia. Terceira hipótese de proibição total ao exercício da advocacia. A quarta hipótese são os ocupantes de cargos vinculados direta ou indiretamente a algum órgão do poder judiciário, né? Então, aqui os servidores, os serventuários do poder judiciário, né, que estão ali ligados diretamente ali à estrutura do poder judiciário, também, né, não podem exercer a advocacia, né? Não seria nem ético permitir o exercício da advocacia a alguma pessoa que possui ali um cargo na estrutura do Poder Judiciário, né, exercer ali a advocacia, né, mesmo porque pode haver ali favorecimentos e isso acaba violando aí a isonomia de tratamento, né, a igualdade de tratamento ali entre as partes, né? Então, todos os técnicos judiciários, os analistas, os assessores, oficiais de justiça, os, os membros os servidores de cartórios de registro, né, cartórios de notas, né, todos esses aí não podem aí advogar, tá? Então, membros de cartórios, né, seja de registro de imóveis, registro de títulos e documentos, cartório de notas, oficiais de justiça, assessores, analistas, técnicos judiciários, todo mundo que trabalha dentro da estrutura do poder judiciário e também dos cartórios estão ali há uma incompatibilidade, estão ali impedidos de forma total, né? A sua atividade é incompatível de forma total, eles não podem exercer a advocacia de forma alguma por conta da atividade ali vinculada ao poder judiciário. Então essa é a quarta hipótese de incompatibilidade do exercício da advocacia em razão de elementos pessoais daquele profissional que causa essa incompatibilidade. A quinta hipótese é a de ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial, né? Então, a atividade policial também não pode, né, ter o exercício da advocacia, né? Então, toda, todos os membros então estamos falando aí de delegados, né, investigadores, né, os serventuários da estrutura da polícia também não pode. Então todos os ocupantes de cargos ou funções vinculadas, seja de forma direta ou indireta, à atividade policial, também não pode ter ali a atividade da advocacia. Lembrando, né, a pessoa saindo deste cargo da estrutura policial e, obviamente, ela pode exercer a advocacia. Mas, fora isso, não. Né? Então, todos os cargos aí que estão direta ou indiretamente vinculados à atividade policial também estão ali incompatíveis, a atividade é incompatível com a advocacia. A proibição para o exercício da advocacia ela é total. Né? Então, há aí nos termos do artigo 28, inciso 5 do Estatuto da OAB, né, temos aí a incompatibilidade em relação à atividade policial. E também, coligado a esta incompatibilidade, também temos os militares, né, que é como sexta hipótese de incompatibilidade. Os militares, de qualquer natureza, estando na ativa, né, então, assim como na atividade policial, os militares ativos também
não podem aí exercer a advocacia, né, em razão do cargo ali que está ocupando, né? Então, todos os militares aí estão fora, né, da possibilidade de exercer a advocacia, né, em relação ali, em virtude, né, do seu elemento pessoal, que é o cargo desempenhado. Então, assim como os policiais, em todos os cargos da estrutura, da atividade da estrutura policial, também todos os militares ativos, aí não estamos dizendo os inativos, obviamente, né? Todos os militares ativos estão ali dentro da incompatibilidade do exercício da advocacia. A incompatibilidade, nesse caso, é total. Eles não podem exercer a advocacia, né? Então, essa é aqui a sexta hipótese de incompatibilidade, né? E com isso, então, encerramos essa primeira parte da aula dessa apostila, né, que trata das incompatibilidades e impedimentos. Vimos as 6 primeiras hipóteses de incompatibilidade ao exercício da advocacia, né, primeiros chefes do Poder Executivo, Poder Judiciário, administração pública, né, então, ocupantes de cargos aí de direção da administração pública, também os ocupantes de cargos da estrutura do Poder Judiciário, dos cartórios, e também as atividades, os cargos vinculados à atividade policial e também aos militares estão aí incompatíveis com o exercício da advocacia. Então, todos esses profissionais não podem exercer de forma alguma a advocacia. Se eles necessitarem do exercício da advocacia, eles têm que contratar um advogado para ali defender os seus interesses, né? Essas pessoas não podem, mesmo em causa própria, exercer qualquer tipo de atividade da advocacia, né? E na aula que vem vamos ver as outras hipóteses e também vamos ver aí os impedimentos, né? E com isso, então, encerramos a aula de hoje. Gostaria de pedir a todos que sempre frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas e resposta aos questionamentos, e estou sempre à disposição para quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. Bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.